você, primeiro, o que você sentiu de diferença no time do Flamengo? Tem alguma coisa nova? O time mudou na essência? Foi o primeiro jogo, uma atuação que acho que agradou bastante o torcedor pelo que a gente acompanhou. Mas para vocês, com a entrada do Rômulo, a chegada do Trauco, algumas peças, mas mais do que vocês trabalharam aqui, tem alguma coisa nova no time para essa temporada? Eu acredito que grandes mudanças não, né? A essência, ela permanece. Agora, é claro que a gente sente uma equipe um pouco mais entrosada, um pouco mais ciente daquilo que tem que fazer. E isso, sem dúvida, que interfere no nosso desempenho, né? E uma equipe segura em campo, soubemos administrar bem a partida no geral. Jogadores que estrearam de forma brilhante, né, em jogos oficiais, e isso, sem dúvida, que ajuda muito. Então, a sensação é muito boa. Como você mesmo falou, a gente fica muito satisfeito de começar a nossa preparação, apesar de ser os jogos oficiais já, a equipe está crescendo e vamos usar esses jogos para isso também, mas temos que nos preparar vencendo, né? E foi isso que nós fizemos, por isso que estamos muito satisfeitos. Queria que você falasse especificamente sobre a estreia do Trauco, porque na véspera da estreia, né, o Jorge se despediu e isso acabou assustando um pouco o torcedor, o Jorge indo embora, ainda sem conhecer muito o futebol do Trauco, e ele deu um cartão de visita com gol, passe, participação em outras jogadas de gol. O que o time sentiu dele, né? Ele ficou bem à vontade nessa estreia. Queria que você falasse sobre ele em campo. Primeiro falando do Jorge, nós ficamos, claro, surpresos. Eu particularmente não sabia, mas acho que chegou o momento dele. É um excelente jogador. O tempo que ele passou aqui cumpriu de forma brilhante com a responsabilidade e as obrigações dele, né, como jogador e como pessoa. Desejo tudo de bom para ele. Em relação ao Trauco, superou as expectativas, eu acredito, né? Não é tão simples assim. Primeiro jogo da temporada, time novo, o Jorge saindo, que queira ou não, um jogador que vinha, como eu falei, representando muito bem aquela posição, mas ele superou as expectativas graças à preparação dele, graças à força mental também que ele tem demonstrado. E, sem dúvida, é um jogador que vai nos ajudar muito aí nessa temporada. Diego, queria que você comentasse, por favor, a importância, né, de começar um jogo oficial com vitória, um momento em que o Flamengo começou um amistoso perdendo, depois jogo treino também, acabou empatando com o Serra Macaense, começou a ser questionado, teve problema do Flávio Godinho também, começou um pouco tumultuado o ano, e a importância de uma vitória em um momento como esse. Muito importante. Na verdade, o ano, em momento nenhum, ficou conturbado para nós, né? Nós sabemos que tudo estava sob controle. Você, quando está em preparação, os jogos servem justamente para isso. Infelizmente, às vezes, começa a ser criada uma situação injusta, na minha opinião, porque o período de preparação serve justamente para você errar, perder, né? Tomar gol. Não é o objetivo, mas é ali que você pode ainda sofrer com esses erros, né? E nós sabíamos muito bem daquilo que nós estávamos planejando, visando a estreia contra o Boa Vista. A equipe técnica, principalmente, inteligentemente, né, fez isso, e nós, jogadores, assimilamos muito bem. Então, essa estreia eu acho que é muito importante para dar confiança, para, como eu disse, ir ganhando em preparação física e acima de tudo, vencendo, né? A partir do momento que começa a valer ponto, aí sim eu acho que a cobrança ela pode ser mais exigente, né? Por parte de todos e até por parte de nós mesmos. Então, começar ganhando dá tranquilidade e muita confiança. Diego, boa tarde. Amanhã já está confirmado pelo Flamengo, vai ter a apresentação oficial do quarto reforço para a temporada, Orlando Berrio. A gente vendo a integração rápida que o Rômulo, que o Trauco tiveram, pode esperar também, ou vocês têm essa expectativa de que a integração do Berrio seja tranquila e seja rápida ao grupo, como foram dos outros atletas? Eu não tenho dúvida que a integração dele vai ser de forma bem tranquila e rápida. Agora,
nós temos que dar tempo para os novos jogadores irem se adaptando para poder alcançar o melhor nível deles, né? Eu acho que aqui no grupo existe essa mentalidade. Eu, por exemplo, procuro receber os novos jogadores como eu fui recebido, de forma sensacional por parte de todos. Então, os bons jogadores, eles são sempre bem-vindos e nós vamos fazer a nossa parte, como temos feito, para que ele possa se sentir à vontade e render. Mas nesse começo, eu acho que tem que se dedicar aí à preparação física, psicológica dele, para que ele, no decorrer da temporada, uma temporada muito longa, ele possa nos ajudar e tem totais condições de fazer isso, e nós estamos aqui para ajudá-lo. Diego, boa tarde. O Berrio é o 7º gringo no Flamengo, né? Tá muitos jogadores sul-americanos principalmente. Queria que você falasse desse Flamengo cheio de estrangeiro, como é que é o entrosamento de vocês, como é que vocês conversam. Queria que você contasse um pouquinho dos bastidores. É excelente. Os estrangeiros aqui já tá brasileirado, né? A galera aqui é muito bem humorada, todos já estão arranhando português, uns mais, outros menos, e ajuda muito. Acho que tem que ter essa mistura, né, de culturas, pensamentos, enfim. E o importante é que o Flamengo saia vitorioso, né, durante os jogos e a temporada. É isso que importa. Mas a nossa relação, ela é excelente e os gringos aí são bem-vindos. Diego, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. 3 em 1. Você está completando 6 meses de Flamengo, está chegando esse momento. Que avaliação você faz sobre esse período? Você já falou aqui aí um pouquinho sobre sua adaptação, como você foi bem recebido, mas como que você se avalia também, desde que você voltou ao futebol brasileiro? A segunda, em que ponto você acha que o Flamengo vai estar no dia 8 de março? Claro, vai ter Primeira Liga, Carioca, muita coisa que é importante, mas não mais importante do que a Libertadores. De que modo você acredita que é possível chegar no dia 8 de março para a estreia contra o São Lourenço? E a última questão é sobre Márcio Araújo. Está iniciando a 4ª temporada e mais uma vez prestigiado por outro treinador. Algum torcedor torce o nariz um pouco para o Márcio Araújo. Você, enquanto liderança do grupo, o que é que pode falar também sobre ele? Muito obrigado. Se eu esquecer, você vai me ajudando aí. Vamos lá. Da minha adaptação, superou as minhas expectativas. Eu planejei, junto com o Flamengo, né, que esse casamento ele realmente seria um casamento de sucesso. Me preparei muito, fisicamente, psicologicamente, me dediquei ao máximo, me dedico a cada dia. Encontrei o clube em excelentes condições, uma equipe muito bem organizada, que com certeza facilitou, ajudou muito na minha adaptação. Então, o balanço que eu faço até agora é muito positivo. Graças a esse trabalho que o Flamengo fez e a minha preparação, é lógico, o carinho que eu recebi dos torcedores desde o primeiro dia. Então, o balanço ele é positivo e serve unicamente para me motivar a continuar nesse nível, né? Eu acho que o Flamengo tem demonstrado uma mentalidade vencedora e nós temos que seguir dessa forma. E o fato de estar dando certo me motiva a cada vez mais me esforçar para que esses bons momentos sejam prolongados, né? Em relação a chegar no primeiro jogo da Libertadores, nós não temos encarado exatamente dessa forma como você disse, né? Nós não estamos esperando a Libertadores. Nosso jogo mais importante é o jogo de sábado agora contra o Macaé. Nós temos encarado exatamente, sem demagogia, até porque se começar a perder jogo, nós já tivemos exemplos disso, né? Jogos amistosos aí, como nós acabamos de comentar, começa a gerar uma desconfiança desnecessária. Então, o nosso jogo mais importante é esse de sábado. Nós vamos chegar com certeza para a Libertadores. Quarta-feira, desculpa. Nós vamos chegar para a Libertadores, sem dúvida, de forma preparada. E lá nós vamos discutir, né, as possibilidades, mas nesse momento o jogo mais importante para nós é sempre o próximo. E a última.
Quarta e sábado, né? Sim, já me desculpa. Nós só fala em relação à preparação, né? Que nós temos encarado o próximo jogo para nós é sempre o mais importante. Né? A última Sobre pergunta. Márcio Araújo. Bom, Márcio Araújo, eu sou até suspeito de falar, né? É sempre um prazer poder falar de um jogador, um profissional como ele. Ele começa mais uma temporada com o esforço e o profissionalismo de sempre. E eu não tenho dúvida que é um jogador fundamental para o nosso sistema. E o bom é saber que ele está ali, sempre preparado, independente de quantos minutos ele vai jogar. É um jogador que está sempre pronto a ajudar, né? Então, nós temos um respeito e sabemos muito bem aqui da importância que ele tem para a nossa equipe. Diego, boa tarde. Em relação a essa partida lá em Natal, a gente viu assim, o Diego de 2016 era um cara muito dinâmico e tudo. Você também tinha esse dinamismo, mas talvez não estivesse tocando tanto na bola. E quando tocou, fez aquele golaço. Assim. Pegou o calor assim, ou foi circunstancial? Lógico que você estava correndo bastante, mas assim, a gente não viu o Diego tanto com a bola, que era o cara que ditava o ritmo. Foi circunstancial? O calor te pegou? Como é que você avalia assim? Não, eu fisicamente até que superou as minhas expectativas. Eu já esperava que ia sentir um pouco, né? Até por ser um começo de temporada. Mas, no geral, não. Eu senti à vontade. É lógico que a ideia sempre é participar o máximo possível dos jogos e da armação das jogadas, mas a gente sabe que nem sempre vai ser possível devido à marcação. No segundo tempo, por exemplo, teve uma marcação individual e isso, é claro, que vai gerando um desequilíbrio na defesa adversária, e os outros jogadores têm sido inteligentes para aproveitar esses espaços, né? Então, vai ser normal que em alguns jogos talvez eu pegue menos na bola, mas não quer dizer que eu não esteja participando, né, das jogadas ofensivas. Às vezes você criar o espaço também é uma forma de você participar, apesar de eu querer e buscar e procurar sempre estar com a bola, né? Então, eu analiso dessa forma. Foi um jogo, até certo ponto, estava bem complicado, depois os gols foram facilitando. Poder ter estreado com a vitória e fazendo um gol também é muito importante. Então, o balanço ele foi bem positivo. Boa tarde, Diego, tudo bem? Boa tarde. Queria que você falasse sobre como você avaliou a estreia do Rômulo, o que esse jogador pode ajudar no clube tecnicamente, essas características dele, e também sobre o posicionamento do Mancoejo, que agora está jogando mais do seu lado, ali pela ponta direita. A estreia do Trauco, sem dúvida, do Rômulo, desculpa, foi sem dúvida sensacional. Um jogador bem dinâmico, um jogador comunicativo, forte fisicamente, né? Com a bola também, inteligente. Então, é um jogador que vai nos ajudar muito durante essa temporada. Desde a chegada já dá para ver a disposição que ele tem tido nos treinamentos. Um jogador que está muito determinado e com certeza já foi importante nesse primeiro jogo e será ainda mais durante a temporada. Em relação ao Manco, é um jogador muito inteligente, né? E esse tipo de jogador, ele se adapta fácil às novas funções, e é isso que ele tá demonstrando. Acho que ele pode ser, sim, muito importante e perigoso ali naquela posição, e nosso entrosamento também é muito bom. Isso, com certeza, vai nos ajudar bastante. O Diego, de acordo com os números do Flamengo, você chegou ao 7º gol em 20 partidas. Está com uma média quase de atacante, né? Por que você atribui esse bom momento, fazendo tantos gols? Gostaria também de saber se o Zé Ricardo te dá alguma instrução para você infiltrar, aparecer um pouquinho mais ali na frente. Como é que tem sido essa conversa com ele? Eu tenho procurado estar sempre presente na área ali, né? Principalmente quando se desenha a jogada ofensiva. Nem sempre vai ser possível, até por às vezes estar participando dessa criação, mas eu tenho recebido essa cobrança, mesmo por parte do Zé, do próprio Moser, e eu mesmo, né? Procurando estar ali para
para ser decisivo sempre que possível. E isso eu devo, é claro, à minha atitude, mas também ao funcionamento da equipe, né? Quando a jogada é bem trabalhada, o cruzamento ele é bem feito, tudo isso facilita muito. Eu acredito que é por isso que os números aí têm sido positivos. Diego, vou dar uma de mensageiro do Apocalipse, mas se a gente puder olhar um lado negativo dessa estreia do Flamengo, são as bolas aéreas, que já foi um problema aqui no clube antes, até de você chegar ali foi um problema maior. Tem uma troca ali do lado esquerdo, que é o Trauco, que é mais baixo que o Jorge, para fazer uma avaliação dessa partida de maneira a melhorar a equipe, levando em conta que o Boa Vista é uma equipe mais fraca, de menor expressão, e que está vindo uma Libertadores por aí. O que vocês acham que precisa melhorar e consertar nesse Flamengo, se vocês perceberam dessa maneira também a bola aérea? Não falando especificamente da bola aérea, que pode ser, claro, um ponto que nós temos que evoluir, eu acho que tem outros também. Como eu disse, nós não estamos aqui para se enganar, né? Nós sabemos que estamos crescendo e temos alguns pontos a serem melhorados. É claro que você estrear ganhando de 4-1 como uma equipe como o Boa Vista, que na minha opinião é um jogador experiente e bem organizado, é sinal que tem muitos mais pontos positivos que negativos, mas eu acredito que nós temos que melhorar sim, em alguns pontos. A temporada é longa, muitos jogos difíceis, equipes que precisam de poucas oportunidades para marcar, então nós temos que estar atentos. É lógico que o Zé está mais bem preparado do que eu para dizer exatamente aonde, né, e como nós temos que melhorar, mas não tenha dúvida que nas nossas cabeças nós sabemos, né, que estamos aí na direção certa, mas alguns pequenos ajustes eles devem ser feitos para que a temporada seja positiva. Obrigado, gente. Obrigado. Tá, gente.